dia, querido irmão, querida irmã. Você é muito bem-vindo a mais uma exposição bíblica, mais uma aula da nossa EBAC, a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus, expondo essas parábolas e trazendo os ensinos de Cristo para as nossas vidas. E hoje nós vamos trabalhar a parábola do bom samaritano. Preste muita atenção, porque é um ensino muito especial da parte de Jesus para nós, porque muda a maneira de nós vivermos no nosso cotidiano. Esta é uma parábola muito conhecida, é um texto muito conhecido, mas também é um texto que muitas vezes é interpretado de maneira errada. Então nós vamos trabalhar com calma esse texto para a gente extrair os ensinos de Jesus para as nossas vidas. O nosso texto é Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. Acompanhem a leitura de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Eu quero orar pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, sobre a nossa vida, para que nós possamos compreender e entender a parábola do bom samaritano. Senhor, muito obrigado, Deus, por tua palavra. Ela é viva e eficaz. Agora nós te pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine, para que possamos entender esta parábola, esta palavra, e possamos também colocá-la em prática no nosso cotidiano. Fica conosco, Deus, nesta manhã. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas e um dos textos mais propagados e conhecidos, como eu disse. Embora isso seja verdade, alguns a interpretam de maneira errada. A parábola não nos exorta a apenas ajudar o necessitado, o próximo, embora isso seja verdade, e nós vamos perceber isso de forma melhor no texto. Jesus conta essa parábola para nos mostrar como nós ficamos aquém daquilo que a lei exige de nós. E também nos mostra como todas as nossas obras e méritos não são suficientes para conquistar o favor de Deus. E essa parábola começa com um diálogo. Na verdade, o contexto da parábola começa com um diálogo. Jesus começa a conversar com o doutor da lei, o doutor da lei começa a conversar com Jesus, e o texto diz, no verso 25, que este homem se levantou com o objetivo de pôr Jesus
à prova e ele faz uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, que farei para alcançar a salvação? É esta pergunta que o doutor da lei faz para Jesus. Em outras palavras, mestre, como eu posso herdar o reino de Deus? Como eu posso entrar no reino de Deus? E esse diálogo, Lucas registra que esta não é uma pergunta muito sincera da parte do doutor da lei. Embora o doutor da lei aqui chame Jesus de mestre, o doutor da lei é alguém que conhece as Escrituras. A intenção deste homem ainda é muito obscura. A gente percebe que o texto diz que ele quer colocar Jesus à prova. É bem possível que ele queria que Jesus caísse na sua armadilha, no seu discurso moral. E a gente precisa prestar atenção numa coisa fundamental aqui neste texto. Esse doutor da lei, ele elabora uma armadilha para Jesus. Ele está fundamentado no seu discurso apenas moral. Ele está fundamentado na salvação por méritos, por obras. Jesus, então, volta para ele e faz uma outra pergunta. Jesus fala assim: o que é que está escrito na lei? Como que você a entende? Jesus responde à pergunta do doutor da lei com outra pergunta. E aí Jesus aqui está se referindo, queridos, a Deuteronômio 6, 4 e 5, que era muito comum os judeus entoarem, recitarem essa passagem bíblica. O doutor da lei então responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Apesar do doutor da lei ter usado as Escrituras na resposta, a sua visão de salvação está errada. A sua motivação está errada. Jesus sabia da intenção dessa conversa. Jesus sabia para onde esse doutor da lei queria levar esse diálogo. E percebam, irmãos, uma coisa interessantíssima que esse doutor da lei faz. Ele faz a pergunta certa para a pessoa certa, mas com a motivação errada. Porque ele está fundamentado na justiça própria ou na autojustificação. Uma pessoa que acredita que por méritos e por obras ela consegue se salvar. Por méritos e por obras ela consegue obter o favor de Deus. Nós sabemos que Jesus vê o que ninguém vê. Nós sabemos que Jesus sonda corações e conhece os intentos mais profundos da alma. Repare, se nós fizéssemos o que o doutor da lei está dizendo com perfeição, não precisaríamos de outras regras. Todos os outros mandamentos, todos os preceitos morais da aliança de Moisés explicam o que era amar a Deus e o que era amar ao próximo. Está muito explícito na lei de Moisés. Vale lembrar que esses primeiros 4 mandamentos na lei de Moisés explicam o que era amar a Deus e honrá-lo, e explicam o que era amar o próximo como a si mesmo. Jesus então responde: bom, já que você respondeu certo, faça isso e você viverá. Faça exatamente aquilo que você respondeu e você viverá. Aqui, irmãos, devemos entender que nada, e essa é uma verdade que precisa estar muito bem elaborada no nosso coração, nada do que façamos para alcançar salvação é suficiente por nossos próprios méritos. O debate do doutor da lei é um discurso frio, calculista. Nós necessitamos da graça salvadora de Deus, e é isso que Jesus mostra para esse doutor da lei. Jesus, quando responde, faça isso e você viverá, Jesus mostra para esse doutor da lei, mostra para nós como a lei o condenava, como que ele, por justiça própria, não era capaz de se salvar. Isso está escrito em Romanos 3:20 e 2 Coríntios 8:9, você pode ver aí na sua Bíblia. E ao olharmos esses textos, será que Jesus está contradizendo o ensino da graça para a salvação? É óbvio que não, porque
um dos comentaristas dizem que Jesus está mostrando ao doutor da lei como a lei o condenava. Porque se percebam aqui o movimento que o texto está tratando. Se o doutor da lei fosse sincero e honesto, ele saberia que ele não amava a Deus completamente, como deveria. Ele deveria entender e compreender que, por esforço próprio, jamais alcançaria a salvação. Diante da lei que ele mesmo recita, diante da resposta de Jesus, este homem deveria estar humildemente confessando que é um pecador, que ele deveria ter uma atitude de submissão, de contrição, de arrependimento, dizer: eu não consigo viver, eu não consigo, por justiça própria, por mérito, viver tudo isso, Jesus. Ele deveria ali estar contrito diante de Jesus. Mas esse doutor da lei não reconhece o seu estado. Ele não deixa a sua arrogância, ele não deixa que a justiça própria seja ali dilacerada. Não, ele continua no seu argumento, frio, na lei que o condenava. Agora no verso 29, ele diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Se o doutor da lei se recusa a ver que a lei o condenava, a ver que ele era pobre e falido espiritualmente, ainda com arrogância, ainda a partir do seu orgulho, da sua dureza de coração, ele ainda, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E é muito interessante nós analisarmos essa pergunta, porque ela vai nos trazer o padrão de Jesus para como nós devemos amar as pessoas. O doutor da lei, em outras palavras, ele quer que Jesus defina o segundo mandamento de uma maneira que as suas próprias exigências se tornassem passíveis de serem alcançadas. Jesus diz para ele: olha, vamos parar com essa conversa. Nada do que você fizer por esforço próprio é suficiente para a sua salvação. Mas o doutor da lei quer manter a sua fachada. Ele estava convencido de que era justo perante os homens, perante Deus. Ele não se submete, ele fica na arrogância. Ele usa a tradição rabínica que diz que eles deveriam amar o próximo, mas o próximo estava realmente próximo, dentro do seu rol de amigos, e que o inimigo não deveria ser amado. A tradição rabínica dizia que ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Perceba, ele engloba os mandamentos que trata do amor de Deus e em seguida do amor ao próximo, mas ele trata da maneira que ele entende, da maneira que para ele se torna uma justiça própria. Depois da resposta de Jesus, ele poderia ter reconhecido, irmãos, que ele não amava Deus e não cumpria a lei com perfeição. Mas ele não se submete. Aqui é importante nós pensarmos o seguinte: ele acha que, a partir da sua tradição rabínica, ele acha que Jesus vai cair nessa conversa de que dá para escolher quem amar e quem não amar, inclusive não amar o inimigo. O doutor achava que conseguiria justificar a si mesmo, para ser benquisto na sociedade, para ser visto pelos homens. Se conseguisse ali apresentar uma defesa convincente da noção tradicional de que o inimigo não é um próximo. E a gente sabe muito bem qual que é o ensino de Jesus acerca disso. Jesus diz em Mateus 5,44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Perceba como que Jesus contrapõe o ensino da tradição rabínica. Jesus contrapõe esse ensino religioso, frio, calculista. Jesus diz, olha, não dá para escolher quem amar e quem não amar. Simplesmente ame a todos, amem os seus inimigos, Jesus diz. Jesus poderia ter respondido para ele, faz o seguinte, me aceita como Senhor e Salvador da sua vida, está tudo certo.
está tudo tranquilo, eu escrevo o seu nome no livro da vida. Mas o que Jesus propõe é uma mudança de mentalidade. O que Jesus propõe para ele, e por que Jesus propõe uma mudança de mentalidade? Porque Jesus quer dizer para ele e para nós, olha, a lei sendo perfeita e santa, condena até o melhor dos homens. Já a graça é poderosa para salvar o pior deles. Portanto, o doutor da lei achava-se num estado e numa convicção de que poderia se julgar justo e perfeito. E a história que Jesus conta nesse contexto desse diálogo, um homem que se fundamenta na sua justiça própria, e Jesus então vem para dizer para ele, olha, você está errado. E Jesus investe na vida dele e ele vai contar essa história. A partir desse diálogo, Jesus então conta essa parábola para explicar para esse doutor da lei que ele estava errado. Mas muito mais do que provar que ele estava errado é mostrar um padrão de amor para nós, para esse doutor da lei, de como Deus ama as pessoas e de como nós devemos amar as pessoas. Ele pergunta, quem é o meu próximo? Ao invés de perguntar, como posso amar de verdade as pessoas? Então, queridos, nós vamos partir para a parábola em si e trazer alguns ensinamentos importantes para nós. Jesus começa contando, ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o homem semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. É interessante nós pensarmos aqui. Jesus começa a contar um certo homem. Ele não menciona a identidade do homem, onde ele nasceu, sua raça, nem sua classe social, nem muito menos a língua que ele falava. Ele diz, é um certo homem. O homem que estava em seu caminho de Jerusalém a Jericó. Ninguém sabe por que ele foi para Jerusalém, por que ele estava indo para Jericó. Ninguém sabe se ele tinha posses. Jesus simplesmente conta que um homem estava saindo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, ficando ali sendo morto por alguns ladrões. E a jornada, Jerusalém a Jericó, é composta por 27 quilômetros, uma estrada difícil. Alguns historiadores dizem que essa estrada é uma estrada cheia de penhascos, um deserto muito solitário, propício para esconderijo de ladrões. Foi o que aconteceu na parábola que Jesus está contando. E aí então nós percebemos, irmãos, eis um homem caído na estrada, prestes a morrer. Seu sofrimento é angustiante. Ele está ferido. É um homem que precisa de ajuda imediatamente. Quase que sem respirar, a sua vida corre grande perigo. E como toda parábola, uma história tão simples e há um ensinamento por detrás que muda a maneira de nós vivermos. Nós podemos aqui, a partir do que Jesus conta, fazer algumas conjecturas e perceber que esse homem era um judeu. Primeiro, ele estava seguindo de Jerusalém. Então, um judeu era muito comum vir de Jerusalém, ir até Jerusalém, né? E Jesus não diz sobre a nacionalidade deste homem que fora assaltado, mas ele talvez não poderia ser hospedado numa hospedaria se não fosse judeu. E também porque Jesus está contando essa história para um judeu, um doutor da lei que achava que o próximo é alguém do seu rol de convívio. Então podemos partir da ideia que o homem caído à beira do caminho é um judeu. Isso vai ser muito importante para o ensino da parábola, os irmãos vão perceber mais adiante. O texto ainda continua, diz que um sacerdote estava descendo por aquele caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Da mesma maneira, um levita, uma pessoa responsável pela música no templo, descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Aqui muitos usam essa parte do texto para condenar ou julgar tanto o sacerdote quanto o levita, porque não ajudaram aquele homem que estava ferido. Nós não vamos cair nessa espécie de legalismo e condenar esses dois,
mas dizer uma coisa importante. Os dois conheciam as Sagradas Escrituras. Tanto o sacerdote quanto o levita conheciam da lei. E embora conhecessem das Escrituras, os dois deixaram com que os seus corações fossem tomados por religiosidade. E a religiosidade é fria. Quando nós nos tornamos pessoas religiosas, entenda o sentido, pessoas apegadas ao dogma, à tradição, sem levar em conta o ensino, nós nos tornamos insensíveis. Então, não condenamos o sacerdote e o levita, porque você, talvez, tenha tido a mesma atitude que esses dois. Mas nós vamos perceber que pela graça e misericórdia de Jesus, nós podemos mudar isso. E o texto continua para nos ensinar exatamente isso. Muito bem. Jesus continua dizendo, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele. Aplicou óleo e vinho, tratou deste homem, doou suas ofertas, seu dinheiro, para tratar desse homem, para hospedá-lo. O texto diz que ele colocou este homem em cima do seu animal, da sua mulinha, ou seja, ele andou por esse caminho difícil a pé, mas ajudou o homem que estava caído. É um exemplo improvável, e Jesus está contando essa história para o doutor da lei. Irmãos, perceba uma coisa, judeus e samaritanos não se davam. Samaritanos eram pessoas odiadas pelos judeus. Os judeus julgavam os samaritanos como inferiores. É uma relação de indiferença, de guerra, de desprezo. O judeu via o samaritano como pessoas impuras, ética e religiosamente. Na época de Jesus, havia duas maneiras de você ofender um judeu. Chamá-lo de endemoniado e chamá-lo de samaritano, para você ver como que era complexa a relação dos dois. E na mente do público original de Jesus, um samaritano seria a fonte de ajuda menos provável para um viajante judeu na estrada de Jericó. Ou seja, na mente do doutor da lei, que está ouvindo essa história, um samaritano jamais faria algo bom para um judeu, e um judeu para um samaritano. Mas este, que é visto como ninguém pelos judeus, agora age com amor. Percebam, o improvável, desprezado por muitos, agora age com amor. Ele exerce compaixão e alteridade. O texto diz que ele passa perto, ele se aproxima, ele se compadece daquele homem que estava à beira da morte. Ele também exerceu misericórdia e generosidade. Ele trata das feridas, ele usou bons remédios, ele provê financeiramente para este homem, além de ter ficado a pé, como eu disse. É muito interessante, queridos, essa perspectiva da compaixão, da alteridade, da misericórdia, da generosidade. Por quê? Porque, primeiro, esse homem assume um problema, um fardo que não era dele. Ele usa um vinho, é um antisséptico, né? E o óleo é um bálsamo. Tudo que ele tinha para a viagem, para a sua provisão para a viagem, ele doa generosamente para o homem. Toda a provisão da viagem, ele usa em prol do outro. O que era vital e necessário para o samaritano viajar, agora ele coloca em prol daquele homem que está caído. Da mesma forma, queridos, quando nós entendemos a graça, os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós temos se tornam menos importantes, deixam de ser vitais para nós, tornam-se instrumentos para abençoar pessoas, seja ela quem for. Perceba também que esse termo misericórdia no texto e na Bíblia tem um significado lindíssimo e uma aplicação lindíssima para nós. Misericórdia é o impulso que nos torna sensíveis aos sofrimentos e carências das pessoas,
que nos leva ao desejo de aliviá-los, de amenizar o sofrimento, a aflição do outro. Isso só é possível em Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Nós entendemos que o samaritano exerceu graça, exerceu misericórdia. Uma pessoa que era indigna por parte de alguns, exerce misericórdia. O cristão, hoje, que compreende o amor de Deus, a graça de Deus, não desiste de fazer o bem e de amar pessoas. A misericórdia de Jesus nunca foi baseada em merecimento. Da mesma forma, a nossa atitude de amor e misericórdia não pode ser entendido e estendido somente a quem satisfaz certo padrão de merecimento. Nós vamos ver isso melhor. E partindo já para as aplicações práticas, partindo para o nosso final, nesta parábola, queridos, Jesus ele mostra o padrão de amor que ele quer. Jesus mostra, e a lição para o doutor da lei e para nós é essa: ame qualquer pessoa necessitada que você encontrar. Ame aqueles que não fazem parte do seu rol de amigos. Ame aqueles que confessam uma fé diferente da tua. Ame filhos difíceis. Ame parentes complicados. Ame aquele que te persegue nas redes sociais. Ame aquele que te enfrenta dentro da sua própria casa. Ame. É isso que Jesus está dizendo para o doutor da lei. Olha, não tem como você escolher quem você deve amar, meu filho. Não tem como. Jesus está falando para o doutor da lei: ame a Deus e ame pessoas. E obviamente, queridos, que a Bíblia diz sim que nós devemos sustentar e abençoar pessoas da nossa família, do nosso rol familiar, da nossa igreja, da família da fé. Isso em Atos 6, de 1 a 7, e 1 Timóteo 5, 3 a 5 vai dizer isso. Mas o padrão de Jesus, o padrão do amor que Jesus quer, de Jesus engloba amar o próximo, que é toda pessoa caída à beira do caminho, o estrangeiro, pessoas de todas as nações, línguas, povos e raças. Também devemos amar os nossos inimigos por entendermos o conceito de graça comum. E o que é isso? Mateus 5,45 diz que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se Deus usa de misericórdia com bons e maus, nós também devemos amar e entender o conceito da graça comum e amar os nossos inimigos. Aqui, eu tomo emprestado a frase de um professor, Juliano Coccaro. Ele diz o seguinte: amar é agir com bondade a quem você tem todas as razões para não amar e nenhuma razão para amar. Amar é agir com bondade a quem você tem todas as razões para não amar e nenhuma razão para amar. Amar é dar o que outro precisa, não o que ele merece. Essa é a proposta de Jesus. E qual é a motivação para nós amarmos? A motivação é a cruz. A motivação para o nosso amor ao próximo é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Porque um dia, eu e você fomos encontrados. Jesus amou você, Jesus amou a mim. Ele não esperou nós clamarmos à beira do caminho. Ele simplesmente veio ao nosso encontro. E aqui tem uma alusão ao ato de salvação, porque se Deus teve misericórdia de nós e Ele freou o nosso sofrimento e Ele olhou para a nossa miséria, nós devemos também exercê-la. Esse é o modelo para nós vivermos o amor ao próximo. Em 1 Tessalonicenses 3,12 diz que nós somos exortados a amar. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de um para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Em 1 João 3, 17 e 19 diz que devemos amar com obras.
não só por palavras, mas demonstrar o amor que Deus derramou em nosso coração. Em Lucas 24:19, diz que Jesus é o nosso modelo, como eu apontei, por causa do sacrifício dele na cruz. Um amor sacrificial, porque ele é poderoso em obras e palavras. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Praticar a palavra no nosso cotidiano. Eu quero partir para o final, trazendo 5 considerações para a nossa prática cristã, para nós refletirmos, para nós compreendermos qual é o nosso papel como cristão no mundo. Primeiro, nós fomos chamados a proclamar o Evangelho e a suprir as necessidades das pessoas, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. O próximo é toda pessoa, o homem todo. Segundo, se você foi tocado pelo Evangelho da graça, você sabe que você não merecia. Isso significa que você amará de coração pessoas que você nunca viu, pessoas que você nem conhece, talvez, pessoas ingratas, pessoas difíceis, pessoas comuns do nosso cotidiano. Terceiro, exercer generosidade e misericórdia não pode se tornar uma obrigação moral, mas é resultado e resposta de um coração que um dia recebeu, sem merecer, generosidade e misericórdia da parte de Deus. Quarto, a pergunta do legalista é: quem é o meu próximo? E a pergunta que nós devemos fazer é diferente. A pergunta que nós devemos fazer é esta: eu sou próximo de quem? Porque quando eu realizo essa pergunta para mim mesmo, ela vai nos levar a refletir que no final das contas devemos pensar menos em nós mesmos e pensar mais no próximo. Então, muito mais do que abençoar o próximo, você é próximo de quem? Quinto e último, somos o povo que, inseridos na sociedade, faz a diferença. Um povo que vive, como diz Michael Gorin, vive na interseção da cultura, vive fazendo a diferença neste mundo secular, neste mundo contemporâneo. Nós somos o povo que está nas escolas, está aí nos hospitais, está fazendo a diferença por onde nós passarmos. O povo que floresce onde Deus o coloca. É você que Deus quer usar para proclamar vida e ser um abençoador, irmão. É você que Deus quer usar. Na vida de alguém, creia que você é a pessoa certa. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E é isso que o doutor Darley não entendia. Ele achava que amar se resumia a amar pessoas da mesma religião, pessoas próximas como seus amigos, pessoas que não eram samaritanas, pessoas que não ia contra a sua religião. Ele pensava dessa maneira. Então, Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo? E a pergunta para você é: eu sou o próximo de quem? Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida de forma muito especial. E eu creio que você vai continuar sendo bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima aula.